Olá, espero que estejam todos bem. Neste dia 22 de dezembro de 2020, o ano que está demorando um pouquinho a passar. Falar um pouquinho hoje sobre empatia, um sentimento que está cada vez mais raro, né, entre os seres humanos, diferente da simpatia e da antipatia. A gente simpatiza com as pessoas. Olha, essa pessoa é simpática. Ela sorriu para mim. Nós pensamos igual. Nós somos do mesmo partido político. Olha. Não, aquela pessoa é antipática. Nossa, que pessoa antipática. Tem o rei na barriga. Imagina, ela é de outro partido político diferente do meu. E pior ainda, ela é de outro time de futebol. E assim nos vamos, né? Circulando entre a simpatia e a antipatia. Normalmente a gente simpatiza com aquelas pessoas que nos agradam de alguma forma, né? Antipatiza com aquelas que pensam diferente. Como se não fosse possível pensar diferente, né? Mais de 7 bilhões de seres humanos na face da Terra. O que seria do azul se todos gostassem do vermelho, né? Então nós temos simpatia, antipatia e nós temos empatia. Esse é um sentimento que está muito difícil. Empatia, não lembro agora o que diz no Aurélio, né? Mas o que significa empatia é se pôr no lugar do outro, estar no lugar do outro. E assim nós nos tornamos empáticos. Nesta crise, né? Agora tinha um rapaz, né, com um cartaz na sinaleira. No cartaz estava escrito fome. E eu estava indo almoçar, né? Imagina, enquanto eu estava indo almoçar, esse rapaz estava com fome. Não tem como não ficar empático, né? Então, ainda com seres humanos, ainda a gente consegue, mas cada vez menos, né? Cada vez menos. Há 2000 anos atrás teve um ser muito empático, né, que foi a empatia, o seu amor pelos outros seres humanos, que ele fez uma doação extrema, doou a própria vida para que o legado dele ficasse registrado, né? Esse ser ficou conhecido como Jesus. E a empatia dele era tanta que o fim que ele teve foi uma coisa terrível. Né? E aqueles seres que estavam lá não tiveram empatia nenhuma com Jesus, porque além de crucificá-lo numa cruz, uma morte bárbara, ele sofreu todo tipo de situação degradante, aberrante, né? Então tinha um ser muito empático, Jesus, e seres que não tinham empatia nenhuma, que escarneciam vendo o sofrimento dele, vendo o sofrimento da maisinha dele, né? Um pouquinho antes de Jesus, teve outro ser que vivia no bem bom, tinha muitas riquezas, era um príncipe, mas ele, saindo do palácio, ele viu a vida real das pessoas e ele sentiu profunda empatia e profunda dor por aqueles que tanto estavam sofrendo. O nome desse ser era Siddhartha Gautama, ficou conhecido como Buda, né? Então, a empatia, a gente tem que... A gente está falando desses dois seres maravilhosos e a gente, provavelmente, enquanto existir a humanidade, se falará desses dois seres incríveis, né? Porque eles foram empáticos. E a gente não fala daqueles que não têm empatia, aqueles que odeiam tanto, que têm tanto ódio no coração, né? Eu não tenho televisão, não assisto televisão, mas cada tanto olho jornais, né, pela internet, e eu vejo os comentários nos jornais. É desagradável de ler aquilo, né? Como as pessoas podem ter tanto ódio no coração por outras pessoas que sequer conhecem, né? Terrível, prontos para apedrejar o irmão, né? Então, se o ser humano mal consegue ter empatia pelos outros, imagina a empatia pelos reinos, pelos outros reinos da natureza. O reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Pelo reino mineral, né,
ser humano jamais teve empatia nenhuma. E a joia do reino mineral é o que nos dá, nós não viveríamos sem isso, que é a água, né? Então olha o que o ser humano faz com a água, né? Além do desperdício, emporcalha a água, emporcalha os rios, né? E ainda hoje, ainda nos dias de hoje, tem gente que passa mangueira no pátio para lavar, gastando, sei lá, centenas de litros de água, né? Como se fosse assim, abre uma torneira e sai água. Nem sempre foi assim isso, né? Nossa Senhora, se nossos ancestrais vissem isso que a gente faz com a água, eu acho que a gente levaria uma surra dos nossos avós, bisavós, tataravós, né? Imagina, sempre achamos que a água foi assim, só abrir uma torneira e vira água. Pensem um pouquinho sobre isso. Abrir uma torneira e magicamente vem essa joia do reino mineral. A água é curadora, a água cura. Lamentavelmente a água de hoje ela vem toda contaminada, né? E para eliminar os contaminantes ela vem com muitos produtos químicos, né? Mas a água em estado natural ela é curadora por excelência. Nosso corpo é composto mais de 70% por água, né? E a água é uma ótima condutora de vibrações e de energia, né? Tá aí a eletricidade, né? As represas, as hidrelétricas, né? Então, aí o outro reino, né? O reino mineral, eu não preciso dizer, né? O que o ser humano faz com o reino mineral, o tratamento que o ser humano dá aos animais, aí parece que para descarregar a consciência, muita gente tem cachorros, tem gatos, né? E aí sim, tratam como se fossem da casa, né? Ótimo isso. Mas e os outros animais? Não é só cachorro e gato que existem. Gado também é gente, né? Todos os animais, né? Todos os animaizinhos. O tratamento que o ser humano dá aos animais, às galinhas, o tratamento que o ser humano dá às galinhas. Pensem nisso, mas pensem chamando esse atributo que é a empatia. Chamem esse sentimento para dentro de vocês. E empaticamente pensem um pouquinho na vida das galinhas, essa que se consome, essa que vende nos supermercados. Acredito que uma galinha na natureza viveria mais ou menos 3 anos, né? Aí vive em liberdade lá, enfim, até a hora, o dia que chega a hora dela. Esses aí que se vendem nos supermercados, a vida deles é de 3 meses. É uma vida desgraçada para finalmente ser consumida pelo ser humano. Há um alimento, vou colocar entre aspas, né, chamado foie gras. É um patê de fígado de ganso. Para que o fígado do ganso esteja conforme os especialistas dizem que tem que estar esse produto chamado foie gras, eles alimentam continuamente o ganso. E como ele não quer mais comer, eles abrem aqui a traqueia, acredito que esse é o nome. Colocam um tubo e empurram comida continuamente, até que o fígado dele adoece e fica inchado. E aí ele está pronto para o consumo humano. Olhem só que loucura, né? Olha o tratamento, né? E o tratamento então que se dá aos animais para pesquisas de coisas tão importantes como cosméticos, né? Não vou me estender mais assim porque eu vi um documentário do Instituto Nina Rosa de Defesa dos Animais, que o que se faz com os animais nos laboratórios é algo assim que realmente o ser humano não tem a mínima empatia, né? Não tem a mínima empatia. Mas como ser empático, né? Como chamar esses atributos, né? Empatia, amorosidade, compaixão, né? Por que parecem tão distantes desse mundo de hoje, né? Esse mundo tão caótico que a gente vive, né? Porque o ser humano está mergulhado em coisas externas. Nós já vimos ali num vídeo, né? Olhai os lírios do campo, né? Por que nos preocupar continuamente com o que comer e com o que vestir? Ou seja, Jesus falava dos bens materiais. Quem deseja bens materiais, pronto, ele teve a sua recompensa nesta vida. E quando esta vida acabar, os tesouros dessa pessoa eram apenas os bens materiais. E Jesus ensinava, né?
a nós não almecharmos tesouros na terra, né? Onde a traça corrói, o ladrão rouba, enfim, a traça come, a ferrugem corrói, para nós procurarmos os tesouros imateriais, os tesouros que são do Espírito, tesouros do céu, que são imateriais. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Se a nossa cabeça vive apenas para procurar satisfazer aquilo que é material, eu acredito que no momento em que a gente tiver que fazer a passagem, que a gente mudar desta vida para um outro estágio, vai ser complicado, né? Se a gente precisa se descascar dessas coisas em vida, né? Jesus ensinava isso, Buda ensinava isso, né? Todos ensinavam isso, a sermos comedidos, né? Não estou falando só do dinheiro e tal. Por que a gente come quando a gente não tem fome? Há uns ensinamentos a respeito disso, bem antigos, né? Os 7 pecados capitais. Já fomos instruídos sobre isso. Sempre temos que ser instruídos continuamente. Se a humanidade tivesse ouvido, não com a mente, mas com o coração, aquilo que Jesus ensinou 2000 anos atrás e que o levou à morte, a humanidade hoje seria outra, totalmente diferente. Nós estaríamos no paraíso na Terra. Se há 2000 anos atrás nós tivéssemos ouvido o que Jesus ensinou, se tivéssemos ouvido e assimilado o que Buda ensinava, o que tem no Bhagavad Gita, o que ensinam todas as religiões, todas as doutrinas, né? Porque todas elas são espelhos da verdade, de uma verdade universal, né? Mas não, a gente prefere chafurdar nas redes sociais o tempo todo, a gente prefere estar sempre à volta de um telefone, de uma televisão, pensando no nosso time de futebol, pensando nas coisas materiais, no que eu vou comprar daqui a pouco, pensando apenas naquilo que nos traz proveito, lamentavelmente proveito material, sem nenhuma empatia pelos outros reinos. Tem um matinho aqui do lado, daqui a pouquinho esse matinho já foi avisado que ele vai ser derrubado, porque haverá mais um empreendimento imobiliário, né? E como aqui em Canoas, pelo menos aqui no bairro, já foi tudo tomado por prédios, esse matinho é um refúgio para as espécies que por aqui habitavam, né? Enfim, que está tudo ali, né? É um quarteirão e ali tem de tudo, né? Tem tudo que é vida animal, porque tem um ecossistema ali, porque eles não têm mais vez, né? Mas daqui a pouquinho eles vão derrubar, né? Tomara que isso não aconteça, né? Porque vai ter mais casas, né? Mais prédios, mais asfalto, né? Então, porque o ser humano acha que só ele que habita na face da Terra. O ser humano acha que ele é o ápice da criação. Isso é um ledo engano, tá? Isso é uma arrogância. O ser humano, além de tudo, é arrogante. Arrogante, ele se coloca acima dos reinos. E sim, o ser humano está acima dos outros reinos, pela questão da consciência. Mas esse estar acima dos reinos tem que trazer imbuído que nós deveríamos beneficiar os outros reinos. Nós deveríamos ser cuidadores dos outros reinos. Tratar com respeito, com humildade, com gratidão, né? O reino vegetal, essas árvores que estão ali purificando o ar que a gente respira, nos dando seu fruto, seu alimento, suas flores, alegrando nossa vista com essas flores bonitas. E cada flor cada cor tem uma cura. Isso aqui não é bobagem, bobagem de terapeuta. Tem a cromoterapia, né? Que é uma terapia curadora através das cores. Tem os florais feitos também com diversas flores, né? São remédios naturais, na contramão da indústria farmacêutica. Remédios naturais que cuidam do corpo, cuidam da alma, né? Mas por que o ser humano não consegue se harmonizar? Por que sempre tudo tão difícil? É muito assim tão difícil porque... primeiro porque tem que estar correndo sempre atrás da máquina, lamentavelmente a grande maioria das pessoas, né? Tem que estar correndo atrás do sustento, e aí fica pouco tempo para pensar em outras coisas, né? Às vezes, quando a vida fica mais favorável, não significa que vai parar de correr atrás do sustento, porque aí ele tem que comprar mais coisas. Já tenho uma casa, não, mas eu vou comprar outra. Já tenho um carro, mas eu quero outro. Eu já tenho 10 tênis, mas eu quero mais 2 pares de tênis. O ser humano é assim, um poço sem fundo. Nunca há o que chegue, né?
Então nós deveríamos mudar um pouquinho o foco, né? A gente não imagina Jesus fazendo isso, a gente não imagina Buda fazendo isso, a gente não imagina esses seres iluminados desgastando a vida apenas atrás de coisas materiais, porque eles procuravam outras coisas. Por isso que Jesus foi 40 dias para o deserto, por isso que Buda ficou 7 dias e 7 noites embaixo de uma figueira, sem tocar alimento, né? Se recolheram para dentro de si, saíram do processo externo. Nós temos tanto Buda quanto Jesus, vinha o demônio para Jesus e Maya para Buda a ofertar coisas, ofertavam alimentos, ofertavam mulheres, ofertavam um monte de coisas, mas eles não, nem só de pão vive o homem. Olhem que maravilha, olha que frase singela essa, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem do Espírito. Eu não me lembro exatamente essa passagem, né? Eu vou ler um trechinho, eu sempre dou os créditos, mas não vou dar o crédito dessa vez, porque a instrução da pessoa maravilhosa que escreveu, ele ensina que muitas vezes a gente coloca coisas da nossa cabeça também em alguns textos, e aí é como se deixasse de pertencer exclusivamente a essa pessoa que escreveu. E esses grandes mestres que escrevem por causa da sua empatia, do seu amor pela humanidade, eles não almejam tesouros na terra, ou seja, eles não almejam créditos materiais, né? Eles querem que uma palavra positiva, uma mensagem positiva se espalhe. E é o que estou fazendo com esse pequeno trechinho de um livro maravilhoso, o título do livro Símbolo de Ser, tem em PDF, chamado Aos que Despertam. Se os homens clamassem por luz, muito mais rápida seria a transformação do planeta. Mas é preciso saber esperar. É preciso vigiar em silêncio. O lobo espreita a chegada do cordeiro, mas não pode transpor o limiar deste ciclo. É questão de tempo para que a nova terra se manifeste. Que maravilha isso aqui, se os homens clamassem por luz, muito mais rápida seria a transformação do planeta, mas o homem não clama por luz. O homem clama para que seu time ganhe um campeonato. O homem clama para que fulano seja vencedor de um Big Brother. Olhem que maravilha isso. O homem clama para que, sei lá, vocês sabem as coisas pelas quais os seres humanos clamam hoje em dia, né? Não preciso estar aqui fazendo esses quadros, né? É preciso vigiar em silêncio. Na época que esse livro foi escrito, nem existiam redes sociais. Como é que eu posso vigiar em silêncio se estou aqui sempre bisbilhotando a vida dos outros, expondo a minha vida? Silêncio para dentro, interior, silêncio, oração, procurando a empatia, procurando a generosidade, procurando a caridade. O lobo espreita a chegada do cordeiro, mas não pode transpor o limiar deste ciclo. É questão de tempo para que a nova terra se manifeste. O lobo espreita. Que figura interessante esta, né? O mundo está tomado por forças retrógradas, forças negativas, forças involutivas. Isso existe, isso está aí. E cada vez que vocês saibam que cada vez que vocês tomam uma decisão de fazer algo positivo e vocês se empenham para fazer algo positivo, algo evolutivo, algo pelo bem de toda a comunidade, pelo bem dos reinos, essas forças involutivas vão tentar impedir vocês. Por isso que temos que estar em silêncio e em oração. Vigia e ora, ensinava Jesus. Então, quando essas forças vêm, a gente simplesmente afasta. Fazer um quadro aqui, alguém que deseja não comer mais carne, não por uma questão de saúde, mas por empatia com o reino animal, por não querer mais que os animaizinhos sofram. Saibam que esse ser, a todo momento, vai estar oferecendo carne. Vão estar convidando para churrascos, vão estar sempre oferecendo isso, né? Talvez, não é que as pessoas sejam ruins por fazer isso, talvez essas pessoas são instigadas por essas forças involutivas, ou vai lá oferecer carne para fulano, e assim vai tentando, né? E assim para tudo, né? E assim para tanta coisa. A Terra Nova se manifesta, né? Nós estamos num processo de uma modificação, né? O planeta querido ele vai se livrar de tudo aquilo que não presta.
né? Não esqueçamos que o nosso planetinha, ele é um ser vivo, consciente, senciente. Ele é um ser maravilhoso que nos acolhe. E nós só vivemos por causa do planeta, né? Imaginem. Pesada mão de ferro sombria arranha a superfície do planeta. Sangue emerge das fendas. Lava-o, porém, e de escuro e denso plasma vai se transformando em fluido de vida. A nova Terra se aproxima. Acho muito bonito isso, né? Pesada mão de ferro sombria arranha a superfície do planeta. Essa destruição que o ser humano causa, essa mortandade que o ser humano causa, nós estamos com um vírus agora, mundial, algo que o próprio ser humano deu origem, né? E fora de todos os outros reinos, de novo volto a repetir, aquecimento global, destruição de tudo, os oceanos emporcalhados por causa desses navios de passeio, esses cruzeiros, né? Diz que cada cruzeiro desses despeja toneladas de lixo por dia nos mares, né? Os mares cheios de vida. Ou então quando se faz pesca de arrastão, uma vez estava em Garopaba, daí jogaram pesca de arrastão entre dois barcos, veio de tudo, eles estavam atrás de tainha, acredito, sei lá eu, mas aí vinha tubarão martelo, veio baiacu, veio de tudo ali, tudo, e tudo que não presta eles simplesmente jogavam ali na areia para morrer, porque só se interessavam por aquela outra pesca. Imagine, esse é o ser humano, tudo destrói, o ser humano é o flagelo dos reinos. Tivesse o homem escutado a voz em seu interior, teria sabido quão simples é a verdade. Porém, nas tramas mentais, a efêmera busca do poder terrenal, o medo e a ambição germinam fecundamente. O ser humano novo desponta no âmago dos que responderam ao chamado cósmico que ecoou em meio à inóspita vida da superfície da Terra. Como eu disse há 2000 anos atrás, nós fomos orientados, instigados a nos recolhermos para o nosso interior, nos recolhermos aos bons sentimentos, né, de empatia, compaixão, amorosidade, né? Mas o ser humano não deu ouvidos, né? E isso aqui para o nosso mundo aqui ocidental, nós que somos de cultura judaico-cristã, né? Os chineses, por exemplo, têm grandes mestres, né? Lao Tse, Confúcio, seres maravilhosos, né? Tem o taoísmo, né? Tem religiões maravilhosas que orientam no mesmo sentido. E eles também não fizeram a sua parte, né? Então por isso que é um problema mundial, né? Aprofundar o próprio silêncio e amar a Deus com perfeição é o que permite reconhecer o caminho. Olhem que interessante isso aqui, aprofundar o próprio silêncio e amar a Deus com perfeição. Como é que se ama a Deus com perfeição? Se eu vou para uma rede social só para bisbilhotar a vida dos outros, para entrar nos comentários, num jornal e xingar as pessoas porque tem uma outra ideia política do que a minha, né? Se eu como a mais do que eu devo, né? Se eu gasto mais água do que eu preciso, estou amando Deus com perfeição? Não. Se a gente amasse Deus com perfeição, a gente iria ser muito medido no impacto que a gente causa nos reinos da natureza e nos nossos irmãos seres humanos. Que cada um se concentre na própria tarefa, totalmente, sem nada querer ou esperar do futuro. Que cada um vá ao encontro daquilo que a vida lhe traz como necessidade a suprir, sabendo, contudo, que nada é fixo e que a energia que o guia também está evoluindo. Isso aqui é muito legal, né? Cada um se concentre na própria tarefa. Não fiquemos sempre olhando o que nosso irmão está fazendo, né? Não fiquemos sempre querendo o que o outro tem. O que nos cabe? Nesse momento a mim me cabe ser professor. Já me coube ser garçom, já me coube ser... Trabalhei em tudo que é coisa por aí, né? De tudo já fiz nessa vida. E nesse momento me cabe essa função maravilhosa que eu amo tão profundamente e que faço com tanta gratidão no coração, que é ser professor. Então, se Deus nos coloca nessa função, é porque Ele quer que a gente esteja nessas funções. E Ele quer que a gente dê o melhor de nós,
realizando essa função. Se nós temos uma função humilde, uma função simples, a gente tem que fazer da melhor forma possível. Deus tem que ver que a gente aceita o que Ele nos dá, que a gente não fica questionando seus desígnios. E a gente, enquanto isso, a gente trabalha para fazer uma outra coisa, né? E aí a gente vai fazer outra coisa, e a gente vai dar o melhor nessa outra coisa que a gente fizer, e assim a gente vai. E Deus, na sua infinita misericórdia, vai nos colocando nos lugares nos quais nós somos úteis para toda a criação, e não apenas para nós mesmos. E lembrar que essa própria energia que nos sustenta também está evoluindo. Todo evolui o tempo todo. Por isso que nós temos que vigiar e orar. Eu sou professor agora, então está pronto, já cheguei onde eu queria, só vou dar minhas aulinhas, né? Não, não é assim. Essa energia está sempre se movimentando, então cada vez mais e mais e mais eu tenho que ser o melhor professor que eu conseguir ser. Muito obrigado, pessoal. Espero que todos tenham uma ótima semana e que tenha ficado claro um pouquinho essa ideia sobre a empatia. Fazer com que em nosso coração a empatia ancore e ela brote do nosso coração para todos os seres, para nossos irmãos, seres humanos e para todos os seres da natureza. Deus os abençoe.